Espírito. Eu tenho certeza que você que se deslocou da sua casa não chegou aqui simplesmente por chegar, mas é porque o Espírito Santo de Deus, ele escolheu esse momento, ele escolheu esse local, porque ele tem algo especial para você nessa noite. Podemos nos sentar? Aleluia. Quer que eu grave? Eu quero. Bom, desde quando eu vi ali que estava ali para me ministrar, eu já fui para a Bíblia, para a palavra do Senhor, para me buscar algo que não fosse de mim mesmo, chegar aqui e falar algo da minha parte, mas que seja da parte do Espírito Santo de Deus. Deus tem me dado uma palavra que eu tenho certeza. Ela já falou comigo e eu tenho certeza que ela também vai falar com você nesta noite. Porque a palavra não é minha, mas é a palavra que dá parte do Espírito Santo de Deus para mim e para você. Amém. Eu tenho certeza que você, se você entender realmente o que eu quero te dizer nesta noite, você vai sair daqui impactado pela presença de Deus. Você vai sair daqui com uma mentalidade diferente, porque Deus tem algo grande para fazer em nossas vidas. Amém. Mas nós mesmos, pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias decisões, nós marcamos o nosso futuro. Nós deixamos pendente algo que Deus queria fazer em nossas vidas. Bom, antes de começar eu quero falar um breve testemunho. Eu gastei uns 40 minutos no testemunho, e aí depois só ler a Bíblia e nós vamos embora. Só estou brincando, irmãos. Que o apóstolo, desde quando começou a oração, dos 31 dias, ele começou falando que este ano era o ano da dupla honra. E eu tenho caído de cara nesse tempo, de cabeça, essa dupla honra. Se é o ano da dupla honra, eu vou viver essa dupla honra na minha vida. Eu não abro mão de viver só na minha vida. Eu quero que ela seja vivenciada por você, pelos teus familiares, pelos meus familiares, pela minha casa, pelos meus filhos, para este ministério. E é isso que eu quero declarar, dupla honra sobre nós. Amém. Mas o que eu quero dizer para você é que eu tenho visto a honra do Senhor sobre a vida dos meus familiares. Amém. No ano de 2014, para voltar um pouco mais atrás, quando eu entrei na igreja, eu e meu irmão somos os primeiros convertidos dentro do nosso lar. Somos 5 e nós 2 viemos e convertemos junto aqui na igreja e temos caminhado com o Senhor aqui dentro. E meu pai e minha mãe nunca tinham pisado. Minha mãe pisou quando era mais jovem, quando tinha 13 anos, mas não continuou na igreja evangélica. E meu pai nunca entrou na igreja evangélica. A primeira igreja evangélica ele entrou, a primeira vez que ele escutou a palavra do Senhor, como foi aqui dentro deste local pela boca do nosso apóstolo. E isso aí eu tenho visto a honra do Senhor. O meu pai, minha mãe se sente muito tocada pelo poder de Deus, pela presença do Senhor. Amém. Ela está começando a frequentar a igreja. Isso é uma honra. O meu pai, ele também já começa a ser mudado e tocado pelo testemunho, pelo jeito que ele vê nós. Ele já esteve aqui na minha casa, na casa do meu irmão, e viu o jeito que nós somos diferentes. Amém. E que crente não é um bicho de 7 cabeças. Só se for Assembleia Pé Roxo, né, irmãos? Aí eu ainda quero participar uns meses lá para me ver como é que funciona essa Assembleia Pé Roxo lá do Brasil, que eles falam demais, não pode ver televisão. Eu tenho certeza, mais santo o cara vai ser. Não pode ver televisão, não pode ver nada, não pode jogar bola, só pode ler Bíblia. Mas vamos para outro, não é esse ponto que eu quero levar. E aí meu pai, desde quando começou o ano, ele está sem beber. Até um pouco antes, de dezembro, mais ou menos, ele parou de beber. E tem 90 dias que ele não bebe. Amém. Isso é a honra do Senhor. Yes. Mas agora a dupla honra vai ser a salvação da vida dele. Yes. Eu não abro mão disso. Amém. Eu não abro mão disso sobre meus familiares. Amém. E eu creio nisso na minha casa. E eu espero que você também creia sobre a tua. Amém. Porque quando a palavra é lançada, você tem que tomar posse dela. Porque senão ela vai passar na tua frente e não vai acontecer, vai ter sentido nenhum sobre a tua vida. Mas a partir do momento que o profeta desta casa lançou a palavra de dupla honra, eu tomo posse dela sobre minha vida, sobre este ministério, sobre os meus familiares, sobre cada um que aqui dentro está. Eu não abro mão de vivenciar a dupla honra do Senhor sobre a minha vida. Amém. E vamos para a palavra então, para a gente não ficar enrolando demais. Senão depois o apóstolo puxou ali, nossa, aí ele está falando muitas coisas. Mas vamos lá, irmãos. Lucas 24, capítulo 24, verso 13. Como de costume, quem está feliz com Cristo aí? Eu! Amém? Também estou feliz. Muito grato ao Senhor por tantas maravilhas e tantas coisas
que Ele tem feito por nós. Se formos parar para contá-las, elas são incontáveis, são muitas coisas. Deus tem uma palavra para nós esta noite, Ele vai falar conosco. Bom, diz a palavra do Senhor, se todos encontraram? Amém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Grave bem isso, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Só até aí. Bom, Senhor, Deus amado, neste momento, te peço, Senhor Deus, pela direção do Teu Espírito Santo. Leve essa palavra, Senhor Deus, pelo caminho certo. E que ela venha impactar, Senhor Deus, a vida da Tua igreja, que ela impactou a minha. Amém. Fala, Senhor Deus, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, de primeira mão vemos aqui que tinha 2 discípulos. Eles eram seguidores de Jesus, acompanhavam Jesus, viam tudo que Jesus fazia, eles vivenciaram os milagres de Jesus, acompanharam as ministrações de Jesus, conheciam a forma de Jesus ser, conheciam a forma de Jesus caminhar, sabia como Jesus falava, escutava a voz de Jesus. Esses eram 2 discípulos. Vem falando naquele mesmo dia, para a gente entender melhor o que eu quero falar com você. Nesse mesmo dia, um acontecimento passou em, deixa eu pegar meu caderninho, em Mateus, capítulo 28, no último capítulo de Mateus, fala sobre um acontecimento. Mateus 28, a partir do 1º, diz assim, ó: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e se assentou sobre ela. Versículo 6. Ele não está aqui, disse o anjo, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, o acontecimento que estava passando, que aqueles discípulos estavam indo 11 quilômetros contrário a Jerusalém, Jesus tinha acabado de ressuscitar. E esses discípulos, vamos supor nós, hoje em dia, você está buscando um milagre da parte do Senhor, e você sabe que alguém viu aquele milagre passando por Filadélfia, para ficar mais fácil nós entendermos hoje. E você, conhecendo este milagre, sabendo que ele está ali perto, o que você vai fazer caçando lá em Nova York? Você vai achar alguma coisa lá? Você está indo o quê? Sentido contrário àquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é um ponto que nós devemos tomar cuidado. E para nós entrarmos nessa aí, eu gostaria de ir lá em Jonas, para a gente entendermos o que acontece com aqueles que andam fora da direção do Senhor, ou seja, tenta fazer a própria vontade. Diz assim a palavra do Senhor em Jonas 1: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarse, desceu a Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou em Tarse para fugir do Senhor. Então aqui nós vemos um homem que ele tentou desviar. Deus, primeiro, nós entendemos que ele era um profeta, ele escutava a voz do Senhor, ele sabia quem estava falando com ele naquele momento. Mas ele, quando ele escutou, ele simplesmente, talvez por medo, por circunstância da vida, por alguma coisa que aconteceu com ele, ele resolveu não ir. Ele quis fugir do Senhor, ele quis se esconder do Senhor. E nós sabemos que isso é impossível. Em Salmo 139 vem nos falando isso: aonde nós estivermos, a presença do Senhor ele está. Ele está em todos os lugares. Onde você estiver, Deus está ali. Ou seja, não adianta você tentar seguir um caminho oposto daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós devemos entender qual é a vontade que Deus tem para nós. Nós devemos entender o que Deus tem para nossas vidas. Jonas, ele simplesmente decidiu: eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma. Quantos de nós talvez não fazemos assim? Escutamos a forma certa de fazer, ouvimos a forma certa de fazer, mas nós pensamos: espera aí, eu tenho um jeitinho para isso aqui, é o tal do jeitinho mineiro. A maioria aqui eu tenho certeza que é mineiro. Talvez tenha algum de outros aqui, mas uns 70% é mineiro.
Todo mineiro tem um jeitinho dele. Dá um jeitinho numa coisa daqui, jeitinho de lá. Jonas tentou fazer isso. Ele tentou sempre fazer da forma dele. Ele falou assim: eu acho melhor assim. Eu vou ir para Tarsis, sentido contrário àquilo que Deus tinha para mim, porque eu não quero fazer isso. Mas aí você vê e começa a ver a história de Jonas. O que passou no decorrer da história dele. Ele pega este navio e vê os grandes tempestades sobre a vida dele. Aí você vem e para pensar. Talvez na sua vida está passando por tempestade, por lutas, seja porque você não pediu ajuda ao Espírito Santo para tomar uma decisão na sua vida. Fez como Jonas, saiu sentido oposto àquilo que Deus tinha para você. E aí nós passamos por dificuldade, nós passamos por tempestade, nós passamos por lutas, e nós clamamos ao Senhor, sem saber que se a gente tivesse posicionado na direção certa para seguir a vontade de Deus, não daria nada disso passando em nossas vidas. Então qual é o nosso erro? Não buscar discernimento da parte do Senhor para tomar nossas decisões. Ele recebeu a palavra e falou assim: eu vou fazer isso de outro jeito. E muitos de nós fazemos isso nos dias de hoje. Aí Deus, como passou toda a história, veio a tempestade, lançaram sorte, caiu em Jonas. Jonas foi lançado no mar, o grande peixe, o peixe, alguns falam baleia, outro grande peixe, engoliu ele. Ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor. Ou seja, não espere a aflição chegar na tua vida para buscar o Senhor. Busque antes de chegar. Jonas deve ter pensado: aqui acabou, eu vou morrer mesmo, então eu peço perdão, já está liberado, tudo de boa, tranquilo. Mas Deus não tem isso para nós. Deus não quer que você chegue no último momento para você pedir perdão. Deus quer que você acerte antes de tomar a tua decisão. Busque a Ele a direção certa para você não errar tanto. Talvez nós erramos porque nós não pedimos direção ao Espírito Santo para tomar por nós. Porque nenhum pai quer nada mal para nós. O problema é que os filhos rebeldes tentam tomar decisão por si próprio. Aí quando vem em Jonas, capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. A mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. O problema é que Deus tem que falar várias vezes conosco. Deus tem que temar conosco para a gente fazer a vontade dele. E deveria ser diferente. A gente deveria ser movido pelo Espírito Santo. E quando Deus começasse a falar, opa, peraí, já sei que é o Senhor, então vamos fazer da forma certa, para a gente não passar por certas circunstâncias em nossas vidas, que depois a gente vai bater com a cara no muro e não vai entender nada. E ainda vai falar assim: ah, Senhor, onde você estava? E Deus vai falar assim: eu estava quando eu te fiz a pergunta e você respondeu da sua forma, do jeito que você queria, da forma que você pensou. As tuas atitudes hoje, elas refletem o teu futuro. Se você toma uma atitude aqui direcionada pela sua carne, infelizmente o teu futuro não vai ser bom, não vai ser progressivo, não vai ter crescimento. Mas a partir do momento que você direciona as tuas atitudes pelo Espírito Santo de Deus, você começa a caminhar em level diferente. Você começa a caminhar sobre bonança. Você começa a caminhar sobre presença do Senhor. E onde há a presença do Senhor, não há decepção. Há glória, há poder, há unção. E é isso que Deus tem preparado para nós. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui é que eles não reconheceram. Vamos voltar aqui para mim em Marcos, vamos chamar o mesmo texto, Marcos 24, Lucas 24, 13. Aí eu li até o 13, diz assim, 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. De primeiro ponto, eu quero dizer para você que quando você caminha em direção oposta àquilo que Deus tem para a sua vida, você não consegue ver o seu milagre. Você não consegue identificar Jesus, porque você está fora da direção. Você está fora do caminho que Deus tinha para a sua vida. Eles não reconheceram, os olhos deles foram fechados, eles foram impedidos de ver. Aí eu te pergunto para você: o que nos leva a